Então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo o nosso podcast. Nós somos a Contu, a sua comunidade musical, e a ideia aqui do nosso podcast é a gente trazer histórias inspiradoras dentro do cenário musical, cada vez trazer um convidado justamente para inspirar vocês que estão nesse universo da música, que quer aprender, quer conhecer histórias inspiradoras. A gente desenvolveu esse podcast chamado Contu Podcast e estamos começando hoje o nosso segundo dia de entrevista oficial. Estou eu aqui, Rafa Saf, com meu amigo Dion. Como é que tá, Dion? Salve, tudo na paz? Salve, Rafa. Tudo na paz, irmãozão. Tranquilo? Seu primeiro piloto? Primeiro piloto. Tá animado? Tá nervoso? Tô nervoso, mas já tava. Você tem 40 minutos pelo menos aí pra dar uma respirada. Isso que eu ia falar, mas depois do de ontem que você fez, eu fiquei mais... Já deu uma segurança melhor? Então imagina como eu tava ontem, então. E aí, agora a gente apresenta e passa a palavra pro nosso ilustre convidado, que mais do que convidado, pra mim é um irmão, é da minha família. Carlos Eduardo, eu vou ter que falar que seu apelido é Bunda, mas eu não vou fazer hoje você explicar, a não ser que você queira. Mas seja muito bem-vindo, meu amigo Bunda. Salve, Bunda! É isso, meu irmão. Valeu, rapaziada. Se apresenta aí, meu pela mano. receptividade. É um prazer poder estar fazendo parte desse projeto de vocês. Não só na fé e na força que a gente sempre depositou de longe, mas agora aqui presencialmente, no espaço físico tão idealizado, né? Sim. E de um projeto magnífico aí, que eu tenho certeza que tem tudo pra dar certo. Vamos junto. Se apresenta então, conta um pouquinho da sua história, o que é a sua conexão com a música, onde veio. Pode começar uma breve introdução antes de eu puxar o roteiro aqui. A música, em termos gerais, ela compõe, acho que, uma das minhas funções biológicas da vida aí. Eu não vivo sem ela. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo é já ligar um som. Na minha casa hoje com a minha família, infelizmente, tem que ser no fonezinho ali por conta das crianças. Mas tomo banho escutando música, durmo para escutar música, estudo escutando música, trabalho escutando música. Então, não tem como eu dizer que ela não fez parte não só da minha infância, como total da minha atualidade. E ela surgiu com um incentivo do meu pai, que sempre foi uma pessoa que sempre ouviu muito. E tanto para mim como para os meus outros 3 irmãos que são mais velhos. Ele deu a oportunidade de estudar. E apenas eu e um outro irmão que tem 7 anos a mais que eu, meio que engajamos aí, tentamos estudar a fundo, né? Sim. Eu cheguei a fazer aula em conservatório, então fiz o beabá bem básico lá dos anos 90, que a música pregava, né? Sem muita internet ainda pra gente fuçar. As revistinhas que a gente comprava nas bancas, né? Sim. E aí, embasado por muita Legião Urbana, a gente foi aprendendo a tocar um pouco de violão, e aí, enfim, a história foi se desenrolando. Legal. Boa. Eu ia perguntar isso um pouco sobre qual que eram as suas referências, cara? Cara, nessa época eu tô falando lá de criança, sinceramente, eu não tinha uma referência musical, Diogão. Eu tinha referência dos meus irmãos. Eles eram o meu espelho, né? Os dois já tocavam violão. E meu irmão mais velho, 10 anos mais velho do que eu. Então eu queria tocar o que eles tocavam, pra poder, nos eventos de família, nas coisas, poder fazer a minha graça ali também, ou minimamente fazer parte da bagunça ali, né? Então eu tocava muito mais pela integração do que pelo amor a algum estilo em específico. Sim. Minha família é sempre muito eclética, meu pai da música clássica, meus irmãos pegaram essa era da Legião Urbana. Hoje eu um regueiro pagodeiro, então tem várias nuances da música que fazem parte da minha vida. Teve influência da igreja em algum momento também? Então, eu tô lembrando? Aí vem um outro fato. Minha família sempre foi muito católica, né? Sim. Então eles fizeram parte de todas aquelas coisas que tem da igreja católica lá do meados dos anos 70, 80, 90. Então, grupo de casais, grupo de jovens e tudo mais. E eu, como toda e qualquer criança, achava tudo aquilo um porre, né? Mas enfim, como eu era o filho mais novo, eu tinha que participar. E aí o meu desfecho para participar foi a música. Sim. Então eu falei, eu vou tocar na igreja, porque eu não tinha paciência pra missa, não tinha paciência pras palavras, enfim. Era o violão. E aí era o violão. Sim. E aí foi quando ali com 10 anos eu comecei a tocar junto com os meus irmãos, mais uma vez respaldado por eles nas tais da bandinhas da igreja, né? Sim. Então frequentei, pra quem é de Jundiaí vai saber, a paróquia da Ponte São João, que sempre foi muito tradicional ali. E depois, já mais velho, época de crisma, essas coisas e tal, a paróquia do Anhangabaú. Chamava Santo Antônio, se eu não estou enganado. E aí era meio que o abre-alas para eu poder
seguir nesse ritmo do que minha família pregava, assim. Sim. Obviamente, com o passar do tempo, isso foi ficando meio de lado. E aí a música foi começando a ganhar um pouquinho mais de corpo na minha vida, assim. Sim. Eu perguntei porque a igreja tem uma influência muito forte. Muitos músicos que eu conheço assim de São Paulo aprendeu a cantar na igreja, teve uma parte, acho que, de embasamento de música muito forte, né? A igreja católica. Cara, eu acho, no Brasil a gente tem essa sorte, Tem, né? Não só a igreja, mas a maioria das religiões, as mais, ou 3 que você pode colocar, ou 4 mais conhecidas, sempre tem. Graças, né? Eu acho bom, eu acho super legal. Desenvolve a musicalidade de alguma forma, né? Desde cedo, né? Pra quem tá envolvido. Total. Isso você tá falando de criança, né? De criança. E quando você comprou seu primeiro CD? Assim, qual que foi? Quando você escolheu, assim, a sua primeira música particular? Cara, pior que esse é um papo muito complicado pra mim. Porque, como eu falei, sempre foi uma família muito eclética. Eu nunca coloquei o meu gosto à frente. Eu sempre entendi a música como um entretenimento do ambiente. Então, eu sempre fui por trás do que estava acontecendo ali. Em vez de tocar o que eu queria, eu tocava o que fosse agradável. Porque me valia muito mais o feedback de quem estava ali do que a minha satisfação de sentar e tocar. Essa satisfação de sentar e tocar, ela aconteceu ali na parte onde eu estava mais estudando. Então, que foi dos meus 10 até os meus 16 anos que eu fiz conservatório, que daí eu estava começando a entrar no MPB, começando a aprender Vinícius de Moraes, as coisas mais complexas, Sim. né? Quem conhece um pouco mais de música, vai os campos harmônicos, aí a parte mais teórica. Só que estudar também nunca foi meu forte. Então, quando a música começou a ficar muito complexa, eu também fui meio que deixando ela de lado. E aí foi onde eu acho que eu mais me desenvolvi, porque daí eu comecei a brincar muito mais com o meu ouvido do que com a... Me arrependo hoje de ter largado a teoria tão cedo. Talvez se eu tivesse continuado hoje eu seria muito mais avançado. Mas graças a Deus eu consegui treinar bastante meu ouvido e comecei a brincar com ele, porque como a gente não tinha muito artifício de onde tirar as músicas, né? Eu comecei a tirar as músicas de ouvido. Aí eu comecei a sair do violão, foi então que eu ganhei com 15 anos o meu primeiro cavaquinho. Sim. E aí foi o meu primeiro contato com o pagode, com o samba. Na época também foi meados ali de 2001, quando surge Cifra Club, o Revelação tem um CD muito famoso que estourou lá, com as músicas Grade do Coração, dentre outras. E aí... Essa época foi o seu começo do contato? Foi com o cavaquinho, foi. Eu já tinha ele parado em casa há 2 anos. Sim. Mas eu nunca tinha me aventurado a brincar com ele, porque ali a nossa meados de adolescência ali era o reggae, né? Que tava na verdade, o forreg, né? Que foi inclusive... Em 2001, com certeza. Era, pelo que eu me lembro, era o auge. Meus irmãos faziam faculdade na Unicamp, e Campinas era muito famosa pela questão dos forrós que tinha lá, né? Veio o tal do forró universitário, né? Sim. Teve aí Bicho de Pé, teve Barão Fala Geraldo Mansa, lá, né? Tinha uma história muitas bandas que surgiram. Então eu ainda era meio embalado nesse ritmo, né? Junto com meu irmão. Tinha aquele CD muito famoso, O Grande Encontro, que une Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Alceu Valença e a Elba Ramalho também. Então era meio que isso que embalava o som dos eventos que a gente frequentava. E aí foi quando o cavaco caiu no meu colo e eu descobri que a afinação dele era muito parecida com a do violão. E aí eu entendi que era só desafinar a última corda do cavaco, do violão, na verdade, de ré, de mi pra ré. E aí eu comecei a derivar os acordes no violão mesmo. E aí eu fui aprendendo a montar eles meio que de um jeito mais audível do que prático, né? Sim. Teórico. Aí eu fui descobrindo que muitos deles eu tinha feito certo, outros nem tanto. Mas daí foi o suficiente para eu começar a conseguir brincar com as primeiras músicas ali. Isso nos anos 2000 aí, mais ou menos. Mas você sabia o que você estava fazendo? Então, eu sabia porque, como eu já tocava no violão, eu tocava primeiro no violão, via mais ou menos como ficava a melodia, pegava no cavaco, via que audivelmente estava parecido. Eu falei, pô, se o meu ouvido entendeu que tá bom, acho que deve estar minimamente certo. Aí eu colocava a música oficial para tocar e tocava junto com ela e, obviamente, comia uma outra nota, né, no meio da música. Tem muita transição, né, no samba, apesar de ele ser envolvido ali por um quadrado meio que geométrico ali, mas enfim. E aí foi dando meio certo. E aí eu fui conciliando
o samba e o pagode com a nossa vida regueira, né? Que daí foi aí que a gente se conheceu. Não, é que o que eu ia fazer o paralelo agora é que, assim, as pessoas... O ser humano, definitivamente, ele nunca tá satisfeito, né? Com quanto ele estudou, com quanto ele conquistou na vida. Porque o Bunda foi a minha primeira referência forte musical, onde eu falei, caralho, velho, música é muito legal mesmo. E o ouvido dele me irritava quando eu tinha 15 anos, velho. Pegava lá, fazia um acorde. Nossa, tá muito fora, mano. Não, o sol tá desafinado, mano. Mas sério, velho. Aí a gente brincava de fazer o acorde com o outro virado ao contrário. A gente sentava de costa um pro outro, cada um com violão. Aí a gente fazia o desafio. Batia o acorde e o outro tinha que adivinhar. Mas o meu ponto é, você... Sabe, né? Vocês já brincavam com estudo de percepção. Mas sem saber, meramente no lazer demais, ali. então, mas você é um cara que quis estudar mais na vida, você já falou pra mim. Queria ter estudado mais. E toca pra caralho, domina, estudou, fez faculdade, o caramba. Você era minha referência há 15 anos atrás. E eu, então, que tô há 2 anos me dedicando à música, vocês imaginam o quanto eu tô atrasado, velho. Tenho muito pra correr. Mas é meio relativo. É infinito. Cara, a música é tipo matemática e conhecimento. O negócio é infinito. Também tem. Mas eu acho muito legal, cara, porque uma coisa que eu comecei a destravar muito recente foi a parte de ouvido que eu sempre quis. Porque quando você começa na época da revistinha, né, no acorde, você aprende a tocar, que é o que o nosso amigo Daniel, que hoje tá operando aqui pra nós, ele adora. Qualquer curso que a gente fala de música, ele fala, eu quero ir pra aula que aprende. Não quero teoria, campo harmônico, coisa chata, quero tocar, mano. Eu entendo isso. E você aprende a tocar 2.000 músicas se você quiser, sem saber o que você tá fazendo, né? Que foi mais ou menos o caminho que eu fui. Aí depois dos 30 e poucos, eu falei, cara, não preciso entender. O que é isso? Por que o cara sabe já, depois do ré, que acorde que vai, não tem lógica. E aí as coisas começaram a fazer sentido pra mim. Mas é isso, cara, sempre... Nessa época que o Bunda tava comentando, a gente começou, nem sei se você sabe, mas o Bunda era o guitarrista da nossa tradicional banda de reggae. Eu fiquei sabendo porque no dia da inauguração, né? Sim. E aí a gente, desenvolveu... Pra mim aquilo durou 5 anos, o Rafa fala que foi 1 ano e pouquinho. Você tem a memória maravilhosa também? 1 ano e meio foi. 1 ano e meio, cara. Mas pra mim foi, foi maravilhoso. Muito intenso, né? Foi. Naquela época ainda. Tocamos no Beco Fino, a gente Que lotou ano, o Beco cara? Fino. Isso foi o quê, Bunda? 2000 e... A gente Nós tava tinha... no primeiro colegial. Então... No primeiro colegial ou no segundo? Coisa de... no primeiro. Aconteceu umas repetências aí no meio do caminho. Isso acontece. Eu tava no meu primeiro colegial. Primeiro colegial. 16 anos? 2001, 2002, foi por aí. Boa, 1 ano e meio. 2002 eu diria, porque foi o ano da Copa. Não, então foi bem no começo. comecinho. Foi bem no começo. Vocês pegaram vocês pegaram a crista da onda. E aí foi pra mim... Essa época era uma delícia, cara. Se você quisesse tocar todo dia... Eu lembro, reggae você tocava, assim, porque tinha semana que eu tocava de quarta a domingo. Tinha demanda pra isso. Tinha demanda pra forte, isso. De quarta né, a ainda. domingo você tocava... Isso, Raiz já tinha estourado, irmão? Nessa época, quando a gente começou, já tinha. A gente se inspirou um pouco nele. 99, né? Que foi quando a gente montou também. Sim. Quando vocês montaram a banda de reggae, foi isso? Foi isso. Bem junto com o Raiz? Eu fui com o Dani. A gente tinha o Já, que foi aonde eu... cara, que eu olhei e comecei a ter um sentimento pelo reggae, assim, de daí querer tocar, mesmo porque até então eu tocava mais rock, punk rock, com berço, umas outras histórias. E depois que a gente foi no Bodega, do nada, e vimos o Raízes tocando, cara. Era 4 pessoas, uma balada cheia de... mulher, que também não tinha nas baladas de rock. Sim. Eu falei, mano, é muito legal. Eu quero reggae, mano. Quero reggae. E aí também o bom é que, coisa rápida, cara, de 1 mês a gente já tava com banda também. Então foi super legal. Naquela época juntava mais fácil, né? Hoje banda é mais difícil, né, cara? Você tem tempo, né? Você fica no outro dia, você já... Sim. Então, e aí o que foi massa dessa parte foi que a entrada pro colegial consolidou ainda mais a música como algo da minha personalidade, porque... Eles já estudavam, né, lá no universitário, né? Na finado universitário, hoje Colégio Ser. Sim. E foi o meu approach social, né? Porque eu vim de uma escola nova, não conhecia eles. Mas daí quem toca um violão tá sempre com o violãozinho debaixo do braço, né? Então qualquer rodinha é uma oportunidade de você ali dar uma interagida, mostrar um pouco quem você é, um pouco até da sua personalidade indiretamente nas músicas, né? Sim. E aí foi isso que, no fim das contas, acabou me tirando totalmente do estudo em si da música. Porque daí, o que eu já estava estudando, a música popular brasileira, entrando na bossa nova, já estava fugindo um pouco do que a minha vida social pedia. Sim. E o que eu conhecia, vamos dizer assim, entre aspas, de música naquela época, já era meio que o suficiente para me socializar. Então foi aí que eu estacionei na questão do estudo. Sim. E aí eu fui só evoluindo na questão de tocar cada vez músicas pop. Pop no sentido não da música pop, mas o que tava na boca do povo, fosse o
o hardcore, fosse um reggae, fosse um samba, fosse tentar ficar o mais pluralizado possível, vamos dizer assim. E quanto você acha que esse aprendizado prático, assim, da vida real mesmo, faz a diferença no balanço? Você acha que é 50-50 teoria? Fez a diferença? Como que você viu isso pra você? Hoje eu enxergo, vendo quem continuou. O que eu uso muito de patamar hoje? Graças a Deus eu ainda tenho amigos que continuaram na música nessa mesma época que a gente surgiu. E eu vejo que eles que não desistiram, hoje estão vivendo o hype da música, né? Você tem muito evento corporativo solicitando músicas, tem casamento oferecendo cada vez mais demanda, festa. Todo mundo quer uma musiquinha ao vivo, seja um voz e violão, né? E hoje, felizmente, o ticket do músico também tem sido cada vez mais valorizado. Então, eles têm conseguido cobrar coisas que, na época, jamais a gente imaginaria que a gente conseguiria fazer. Até cogitar, talvez, viver de música, né? Não vou nem dizer no âmbito de... Não vou nem usar a palavra hype, talvez sucesso, né? Mas minimamente pagar suas contas ali, não ter que ser um hobby, né? Que era o meu caso. Tanto que eu toquei muito de graça, porque eu gostava tanto daquilo que eu não sabia nem precificar o que a gente fazia. Pra mim era um prazer estar ali. Só que daí você começou a perceber que você era o cara convidado para levar o violão com segundas intenções, né? Hoje a gente entende isso um pouco melhor. Sim. E aí eu me arrependo de ter me seduzido pelo social e ter largado o estudo, a prática e ter realmente usado como uma ferramenta de prover mesmo. Prover não só financeiramente, mas também emocionalmente, né? Sim. Porque daí a gente acaba se rendendo a carreira corporativa e essas coisas literalmente acabam se tornando hobbies, né? Suga a nossa vida mesmo, né? Sim. E aí até no meio corporativo você ainda consegue brincar num churrasquinho e outra ali, mas no fim das contas você começa a ver que você é mais feliz ali tocando pra galera e você fala, ué, se é isso que me faz feliz, por que não, né? Ir pra esse lado. Então, foi muito bom na questão de conhecimento, porque você toca para pessoas, né? Então você se desenvolve, você tira a vergonha do microfone, Sim. Fica mais fácil você falar em público. Socializa melhor, então, né? socializa muito melhor. Você consegue navegar em conversas onde você consegue brincar com o estilo musical de quem gosta, né? Para você poder usar isso como um approach para começar uma conversa ali, Sim. um insight, né? Então, para isso foi muito bom. Mas em contrapartida de desenvolvimento pessoal, isso me ancorou, ao invés de me desenvolver. Entendi. Sim. Eu fiquei... não sei se você vai lembrar, mas tanto atividade física quanto música na nossa época esteve sempre muito ligado a dom. Não tenho talento para isso. Se não tenho dom, não vou fazer. Sim. E aí, como eu minimamente já achava que eu tava bem, pela questão, né, de ouvir os feedbacks da galera falar, pô, você toca bem, seu ouvido é bom. Então beleza. Eu acho que eu já sei o que eu preciso. Sim. Vou parar por aqui. Mas aí a gente entende hoje, com tanto conhecimento sobre música que a gente tem, o quão pra trás eu me sinto em relação a quem continuou se desenvolvendo. Sim, entendi. Mas eu pergunto porque a gente fala muito disso, cara. Aprender música é muito mais do que você aprender a tocar um instrumento, né? Com certeza. Te ajuda a percepção matemática, socializar melhor, né? O que você falou, falar no palco, se você estiver liderando um palco, Exatamente. né? Então ajuda em muita coisa, didática, eloquência para falar com o público, né? Então acho que isso que é um grande diferencial que eu também não sabia. É uma coisa meio lógica, né? Você aprendeu um instrumento, você vai tocar para pessoas, então você está socializando. Você está aprendendo quase uma matemática, porque as notas são meio matemática. Totalmente. Então ela realmente ajuda em várias áreas. Eu também queria ter descoberto mais cedo, mas a vida acontece como tem que ser mesmo, né? Então, fala aí, Diogão. Você quer, como professor, qual que é a sua visão nesse aspecto do aprendizado musical? Então, eu achei engraçado ele falando da parte referente a, cara, como que sempre o artista suprime, né? A arte em função de outras coisas, né? Porque é parecidíssimo essa história de, cara, todo artista, mano, tem um tanto prazer em tocar que ele negligencia outros lados, tá ligado? Tipo assim... Verdade. Então, e também não sabe precificar, né? Igual você falou, você sempre fala isso. Não, então, é cada um de um jeito, mas todos os artistas que eu conheço, assim, que eu vejo que são verdadeiramente... Porque, cara, dá pra ver, assim, no brilho do olho da pessoa, né, cara? Quando ela tá falando sobre música. É verdade. É uma outra vivência. Toca na alma mesmo, né? Toca na alma. Então é isso que é louco de ver, cara. Sim. Porque dá... Né, cara? E aí, você falando, assim, dá pra perceber que é um lado da música, assim, que o artista verdadeiro também, ele para de prostituir esse lado, né? Sim. Eu quero dizer assim, tipo... Fazer só pelo mercado, pela demanda. Cara, até por isso que não vai muito. Porque quem decide fazer a coisa pelo amor e acaba tocando, acaba não... Sim. Negligenciando, né, verdade. cara? Fica pra segundo plano. De indústria, ou de aprender, ou de...
Aí não é no mais, fim das assim. contas, o trampo, a vida real, pagar os Também, boletos, também. meio que foca a gente num determinado lugar, né? Eu Não acho é só uma opção, tipo, às vezes você não tem tanta opção de falar, quero focar na música. Chega um limite que você fala, ou a família ou a vida vai te falar, mas e aí, vamos pagar as contas? 21 anos, 22, vai ficar tocando até quando, né? Não é tão simples fazer essa escolha. Bom, galera, o papo tá bom, a gente tá aqui com o Bunda, meu amigo de infância, tá conhecendo o Diogão, que é meu parceiro também de infância, praticamente, tá sendo muito legal. Só que esse é um podcast musical e o Bunda, como eu conheço ele muito bem, ele tá sendo muito humilde, né? Não, eu conheci aqui, faltou estudar. Mas o cara é músico de verdade, multi-instrumentista, é uma inspiração pra mim. Então hoje a gente chegou agora no horário do quadro da gente fazer um sonzinho. E aí você fica livre, a gente vai começar no cavaco, mas também depois se quiser mandar uma no violão, pra nós é um prazer ouvir. Vai não ser não? ótimo. E é isso, então Você vamos trouxe pro sua nave quadro. nova pra ele experimentar? Trouxe ela, tem que só dar uma afinadinha, mas vai curtir. beleza. Então o vai. violãozinho. Uma nave Violãozinho? nova. Beleza? Vamos de cavaco? O que você ia de perguntar? cavaco? Se tinha uma pergunta pra ele? Que você falou? Qual que é? É sobre isso, cara. Que você pensou em algum som, né? Que você tocaria hoje. Por que você pensou nesse? Qual que trouxe essa música em mais especial? uma vez, eu gosto muito de interagir com o ambiente. Então, eu escolhi a música mais pela conexão que ela tem com a gente, mais do que por mim, assim. Então, é uma música engraçada. Na verdade, tem duas músicas. Acaba sendo uma piada mais interna, o Saf vai lembrar. Mas acho que são momentos até mais marcantes pra mim do que pra ele em si. Porque por incrível que pareça, antes de a gente começar a nossa banda de reggae, a primeira conexão musical que a gente teve foi através do pagode, né? Foi. Ele, na época, tocava cavaco. Pelo meu ex-cunhado, que já tocava cavaquinho, eu conheci na capoeira ele já tocava cavaco. Falei, legal isso aí. Comecei a rascunhar com os dedinhos pequenininhos, 14, 15 anos, né? Exato. E aí... E eu tocava violão. Aí a música que fez a gente montar a banda foi quando você viu eu tocando Coração Radiante do Revelação. Que ele tem aquele solo no começo do violão. Na verdade, enfim, mas vai aqui no cavaco mesmo. Você que Meu vai cantar, coração mano. está radiante. Vou ajudar. Bate feliz, acho que é amor. Quando te vejo, chego a sonhar. Pensei em você quase a todo instante. Seu jeito meigo me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? O que mais quero é te dar um beijo e o teu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Aí sim, Bom mano. demais. Grandes lembranças, mano. Isso é nostálgico. Aí, Diogo. Tá vendo? Sempre tem porque alguém que conhece, pô. Tá na influência. Nisso eu Como é que deixei tá? faia. Captação tá indo legal, rapaziada? Vai. Técnica, na paz. Vamos mais uma. Quer tocar mais uma no cavaco ou já cata a viola danada? E aí teve uma outra também que foi, acho que uma das primeiras viagens que a gente fez no colegial. Não vou lembrar pra onde a gente foi, acho que foi pras cavernas, se eu não me engano, foi alguma dessas viagens. Que em um determinado momento o ônibus para na rodovia, a gente desce no estacionamento de um posto, e aí você desce com o cavaco e a gente toca. A minha fantasia era te ter um dia, não esperava assim tão de repente. Você sair da linha e viajar na minha. Aconteceu, te quero novamente. Essa era boa também. Essa boa também. É isso. Vamos pegar a viola também que o menino conhece. Peraí. Não. Qual que é essa? E a letra? Nossa, essa aí não. Essa era boa também. Puta merda, velho. Mas vai gravar com erro de letra? Tá tudo bem? Nós vai Não é errar ao tudo. vivo? Não é ao vivo. Vamos tentar, vai. Essa era o dueto marcante, né? Essa foi dueto da família no reggae aqui, mano. Você vai conhecer, Então vai. Diogão. Essa você ajuda também. E foi numa época boa, acho que foi uma das épocas que a nossa banda tava numa das melhores condições de
qualidade, assim, né? Tava no assim. ápicezinho, assim. Foi quando a gente realmente tava ensaiado, as coisas estavam saindo bem. Sim. Tanto que ele tava até confiante de arriscar, né? Colocando umas músicas no repertório que a gente Exatamente, não sabia que essa aí era desafiadora, o que ia dar, né? Porra, dueto, mano. É eu com essa? Então vai. O jogo começou, aperta start. Na vida você ganha, você perde, meu filho. Faz parte. Ih, é ruim, é um negócio de perder. Nem me lembra quanto tempo que eu não perco pra você. Calma, filho. Você ainda tem que crescer. O jogo apenas começou e você tem muito pra aprender. É, eu sei, eu tava só zoando. Você que lodeou e eu tô jogando. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. E se o papo for futebol? Ah, esse é comigo. Se o assunto é PlayStation? Tudo bem, é contigo. A evolução aqui é de pai pra filho. A família é Peixoto e representa. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Mas aquele passeio na Disney quando a gente vai, hein? Sabia, tava demorando. Deixa o dólar da baixada que nós vamos, certo? Ih, beleza, a comida tá na mesa, mas pro dólar da baixada é uma tristeza. É, tu sabe que a vida não tá mole pra toda a família, que segue firme e forte na correria. Me lembro. Lembra? É só olhar pra trás, a gente demora como é que faz. Não fico parado esperando a ajuda da Unesco. Na minha vida, pra frente sempre passo gigantesco. Me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Eu me desenvolvo e evoluo com bundinha. Eu me desenvolvo e evoluo com Safinho, E eu me desenvolvo e evoluo com a Dinume. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Eu me desenvolvo e evoluo com o Dion. Eu me desenvolvo e evoluo com Cantu. E agora? O pensamento é Terra rápido, não enrola. 2 pra frente, X diagonal pra cima e bola. É, já vi que tu tem o poder. O controle tá na tua mão, o jogo é pra vencer. Mas a persistência é o que leva à perfeição. Você que lodeou, você joga, é exemplo pro teu irmão. Cê é reflexo e espelho do seu pai, eu também. Uma coisa eu aprendi, planto amor pra colher o bem. Ah, moleque. É isso, rapaziada. Boa. Saideira ou fechou aqui o bloco musical? Quer mandar mais uma ou não? De boa? Uma pergunta pro nosso convidado. Claro, tem pergunta da audiência aí? Tem? Pode aí, Daniel, por favor, faz sua pergunta. O que você recomendaria hoje para você aprender a tocar um violão com custo baixo e bem popularizado aí? Boa, uma boa pergunta. Cara, sem dúvida, o mundo digital, acho que ele tá aí hoje pra isso, né? Acho que não, por dúvidas, até pessoas que nem eram do ramo de ensino procuraram capitalizar, né, e rentabilizar através dessas plataformas. E nada mais justo do que a sociedade ter o acesso a esse tipo de conteúdo e tecnologia, né? Querendo ou não, infelizmente, celular, antes da educação, todo mundo tem um, né? Sim. Então, pelo menos através dali, acho que qualquer pessoa consegue, minimamente, se tiver um tempinho, uma dedicação, aprender o que... Saber tocar, pelo menos as que gosta de ouvir. Boa. É isso. Então agora já até aproveitando, né, já que ele falou do aprendizado digital, a gente está aqui para anunciar também que a nossa plataforma já está no ar. A gente tem uma plataforma de ensino onde a gente dedica a levar o conhecimento musical para o máximo de pessoas possível, justamente ao menor custo possível. Então, se você tem interesse em desenvolver sua musicalidade, viu que esse papo de alguma forma se conectou com você, procura lá que a gente tem pandeiro, tem harmonia, guitarra, violão, teclado, tá um universo muito bacana e vale a pena aprender música. Música é para todos. Certo, Diogão? O que você vem aí pra gente ir pros caminhos finais aqui da entrevista? Como é que você achou? Como é que foi? Melhorou o nervosismo ou não? Ao longo da entrevista? Então, não, achei ótimo, cara. Achei perfect. E tocar aí pras próximas. É isso, né? É nóis. Fechou, então. Obrigado, Diogão. Obrigado, meus amigos técnicos. Luan, Daniel, valeu, especial. E muito obrigado, meu irmão, pela presença irmãozão. nesse momento nosso que é super importante. Pontapé inicial. Tudo muito novo para nós três aqui, então com certeza teve falhas não só de áudio como de vídeo, mas coisas que a gente vai aprendendo no caminho junto com os nossos parceiros. Obrigado pela presença, meu amigo. Valeu demais pela oportunidade, valeu demais por poder contribuir, né? Não só com a resenha aí, mas também com esse piloto. Assim como a música, a gente só aprende fazendo, né? Então,
nada melhor do que pôr em prática para ver tanto pelo bom, pelo ruim, mas acho que coisas boas a gente sempre pode colher. É isso. E queria deixar um convite, então, de que as portas ficam abertas aí para, Oh, por com favor, certeza. você voltar para muito mais coisas, assim, né? Pra gente vir aqui fazer uma jam session, pra gente fazer, né, mais conteúdos musicais, assim, Não, pra já você. deixo até cravado aqui, já falei para ele. A partir de julho de 2025 estarei aqui religiosamente toda semana, que tenho muita coisa boa para pôr em prática aí, com certeza. Então é E isso. nós vai ajudar a impulsionar, né, Diogão? Então é isso. Era Tamo esse. junto. Então, obrigado pela nossa audiência também. É Contu, a sua comunidade musical. Seja bem-vindo e faça parte com a gente para torná-la cada vez maior. Obrigado, Valeu. gente. Até Valeu. a próxima. Obrigadão, mano. É nóis. Valeu. Valeu. Meu parceiro. Obrigado.